Sejam muito bem-vindos à nossa oficina Enem. Obrigado por ter aceito o convite. É uma honra, é uma satisfação apresentar esse curso para vocês e eu quero justificar aqui por quê. Tá? Lembrando, o curso é livre, é gratuito e a gente pretende aqui estabelecer uma nova metodologia. Convidei todo o ensino médio e o cursinho, mas é claro, sempre importante ressaltar que o curso ele é focado para o vestibular do Enem. Portanto, se você achar que é muito cedo, se você achar que ainda está muito novo, muito nova, né, experimenta. Tá? Veja qual é que é, veja se o curso está valendo a pena. Né? Esteja aqui com a gente, experimente umas 3 semanas. Tá? E se isso não for tomar muito tempo da sua vida, se isso não for pesar demais, continua aqui com a gente. Se não, aguarda um pouquinho, daqui a pouco está no 3º ano, tá bom? Vocês que são maiores, que já estão mais velhos, que estão realmente focados no vestibular, garanto que vocês têm muito a ganhar estando aqui conosco. Garanto mesmo. Nós, e quando eu digo nós, é de fato nós, esse é um curso coletivo, construímos um curso a partir de um outro enfoque. Porque veja, preparar-se para o Enem, isso vocês estão fazendo agora. Quando você estuda, adquire conteúdo, faz exercício. Quantas e quantas vezes não apareceu na sala, a professora ou o professor fez o exercício do Enem com vocês, mostrou uma abordagem. Então, quer dizer, está todo mundo se preparando. A questão não é se preparar, a questão é como se preparar. Tá? Então, foi pensando nisso que esse curso foi montado. Veja, pessoal, como você sabe, o Enem, ele não tem prova de matemática, quer dizer, de matemática ele tem, mas ele não tem prova de física, ou prova de geografia, ou de história. Tá? O Enem ele parte de uma coisa chamada matriz curricular. Essa matriz está fundamentada não nos conteúdos, mas no saber ser, no saber agir no mundo. Portanto, essa matriz é dividida em competências. Tá? Quais são as competências que se espera que alguém que saia do ciclo básico do ensino, que é o fundamental e o médio, tá? Desenvolva. Beleza? Então não é decorar a fórmula de Bhaskara, e sim saber operar matematicamente para resolver problemas do cotidiano. Tá? Essa é a essência da matriz curricular na qual o Enem se sustenta. Então a gente quer mostrar isso para vocês, essas competências, que são cerca de 30 delas. E essas competências exigem habilidades, ok? Então as habilidades são técnicas, são procedimentos, são saberes específicos que, em conjunto, vão permitir que você desenvolva aquela competência com mais propriedade, com mais potência. Tá? Então tem competência que tem 3, tem competência que tem 4, às vezes 5 habilidades diferentes. Tá? O nosso curso ele vai partir daí. Tá? O que geralmente se faz? A gente tem conteúdo, certo? E a partir desse conteúdo a gente desenvolve as habilidades. O curso Enem, a oficina Enem, inverte os papéis. As habilidades vêm primeiro, a competência vem primeiro, e aí no desenvolvimento dela a gente vai perguntar que conteúdos são necessários para que essa habilidade se desenvolva de forma poderosa. Tá? Então perceba que início e meio aqui se invertem. Beleza? Em geral, a gente toma as habilidades como instrumentos para dominar o conteúdo. Aqui, a gente vai tomar o conteúdo como instrumentos para dominar as habilidades. Tá? E, consequentemente, a competência correlata. Então é assim que a gente vai montar o curso. Tá? Beleza? Nós teremos aí diferentes professores, é um curso marcado por grande diversidade de pensamentos, de discursos, de currículos, de visões de mundo, de estratégias de abordagem. E eu acho isso fantástico, absolutamente fantástico. Então vocês perceberão como cada especialista de sua área olha para uma determinada habilidade, para uma determinada competência, que análise ele faz. Tá? E essa pluralidade acho muito poderosa, acho que vocês têm muito a ganhar com ela.
tá? Quais são as semelhanças e as diferenças nos diferentes discursos. Tá legal? Então vocês realmente perceberão, né, um curso que não tem uma cara, ele tem diversas caras. E a partir dessas diversas caras, ele constrói a sua própria. Tá? Muito bem, o curso está organizado em 24 aulas, tá? Sendo que cada videoaula vai trabalhar uma competência e pelo menos 2 habilidades. Tá? Nós temos 30 competências ao todo e, infelizmente, não teremos tempo hábil para trabalhar todas as 30. 6 vão ficar de fora, mas as 24 que a gente escolheu foram escolhidas de forma bastante analítica, com muito cuidado. Tá? Acreditem, não houve nenhum sorteio aqui. Tudo bem? E acredito de verdade que com isso a gente vai conseguir maximizar o trabalho. Tá? Maravilha. Nós vamos produzir vídeos que terão cerca de 1 hora a 1 hora e meia. Tá? Claro que não é nada ferro e fogo. Se o vídeo tivesse 55 minutos ou 1 hora e 35, também ninguém vai brigar por causa disso. Mas só para você ter uma ideia, tá? Do tempo que isso vai te tomar na semana. Né? Nós teremos um vídeo por semana, em algumas semanas, 2. Por quê? Porque se considerarmos o calendário do Enem impresso, que é o que a maioria vai fazer, nós até mandamos um vídeo explicativo sobre isso, é o que a gente consegue fazer de forma calma, decente e sólida. Tá? Então, em algumas semanas vocês terão 2 videoaulas. Tá? Buscaremos postar os vídeos às segundas-feiras e, eventualmente, numa sexta-feira, talvez numa quinta, algo do gênero. Beleza? Ótimo, aí está. Agora, aqui eu gostaria de fazer um pedido especial. Todo mundo sabe da carga de trabalho que todos vocês têm, especialmente o pessoal do cursinho do 3º ano, tá? Com enfoque muito grande nos vestibulares e as incertezas e seguranças que isso traz. Beleza? Esse curso não foi feito para substituir nada, ele não foi feito para destruir nada, ele não foi feito para desmontar nada. Ele foi feito para somar. Tá? Por favor, peço de coração aberto, tá? Que vocês não entrem em paranoia nesse curso, preocupados com o conteúdo. Ah, eu não lembro disso. Relaxa, a gente está aqui para revisar. Tá? Ou entre na paranoia de decorar habilidades. Não se trata disso. A gente não vai decorar habilidade e competência nenhuma. A gente vai mostrar caminhos para você desenvolver. Beleza? Essa é a ideia. Portanto, eu vou pedir para vocês aquilo que eu também peço no curso de atualidades. Curtam o curso. Tá? Abre a videoaula, senta numa postura adequada, claro, né? Senão você vai ter sono, tá? Postura adequada, tá? E curta, assista. Veja como o professor pensa, como a professora pensa. Como é que o exercício se desdobra na sua frente? Qual é a abordagem daquele conceito no exercício? Beleza? Por quê? Porque aquela carga pesada de anotar tudo, de tirar a dúvida, de fazer exercício, errar e fazer de novo, isso você já faz. Isso você já faz. Tá bem? Então, isso é importante. Ter um espírito livre, um espírito leve, tá? Para que esse curso funcione. Beleza? Bom, muito obrigado. Eis a apresentação e bora começar a nossa primeira aula da oficina Enem. Muito bem, pessoas. Então a gente começa nas ciências humanas e suas tecnologias, competência 1, tá? Os elementos culturais, tá? Que constroem as identidades. Tá? Quando eu me pergunto quem sou eu, né? E eu busco a resposta, eu preciso, né, ter clareza de quais são as heranças, as tradições, os ritos, a linguagem, tá? Dos quais eu faço parte. Beleza? É assim que eu me identifico. Tá? Então a cultura tem um peso enorme, tá, na resposta quem sou eu. Identidade. E dentro dessa competência, tá, quero trabalhar com vocês 2 habilidades. Vou começar pela habilidade 1. Está aqui na nossa frente, olha lá. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Vamos destrinchar esse frango? Vamos olhar isso mais de perto? Vamos destacar aqui alguns elementos. Primeiro, interpretar,
tá? Historicamente, ou seja, tempo, e geograficamente, espaço. Tá? O que? Fontes documentais, isso é importante. Imagens artísticas, quadros, esculturas, arquitetura, documentos, leis, fotografias, tá? Acerca do quê? De aspectos de uma determinada cultura. Então, assim, como é que olhando um documento, eu enxergo ali uma determinada cultura no seu tempo e no seu espaço? Beleza? Ah, esse é o trabalho que a gente vai ter que fazer. Bom, aí preparando a aula, eu estava pensando, que conceito, que conteúdo seria bom a gente ter ou revisar para que essa habilidade fique redondinha, né? E parece um pouco óbvio, né? Cultura, certo? Cultura, a gente precisa disso. Então, vamos olhar para isso, né? O que é cultura? Queridos, definir cultura realmente não é fácil, tá? Definitivamente não é, né? Mas se existe uma palavra que é quase sinônima, essa palavra é linguagem, beleza? Tá? Nenhuma expressão cultural é mais poderosa do que a língua, tá? E diferentes formas de expressão. Então, o que é uma obra artística? Tá? O que é um grafite? O que é uma igreja gótica? São formas de expressão, elas dizem algo. Dizem algo sobre aquele povo, dizem algo sobre aquela comunidade, sobre aquela cultura. Tá? O que significa o fato do português falado no Brasil ser diferente do português de Portugal? Né? Isso não é fruto de uma construção cultural própria, ainda que, né, sobre forte interferência do domínio português? Certo? Muito bem. Então, é assim que a gente entende a cultura. Como essa expressão, como esse desejo que a gente tem de dizer, ó, eu existo, eu estou no mundo, tá? Observem-me, né? E nesse sentido, então, aqui a gente vai ter o conceito antropológico de nação, tá? Não confunda nação com nacionalismo. O movimento nacionalista é um movimento político, ideológico, tá? Nação na antropologia, pessoal, significa justamente isso. Um grupo de pessoas que se reconhece como tal. Tanto é que a gente não fala mais em tribos africanas, a gente fala em nações africanas, nações indígenas, né? Porque a ideia de pertencimento e de cultura é o que importa. Tudo bem? Aí está. Para dar um pouquinho mais de sustância, né, para esse discurso, trouxe aqui, tá, o trabalho de Anthony Giddens. Né, como é que ele define na sua obra Sociologia a cultura. Então olha o que ele vai dizer para nós. Vamos ler juntos. Ó. Elementos compartilhados pelos membros da sociedade e tornam possível a cooperação e comunicação. Percebe? Então veja que a cultura é uma cola. É uma cola, é o que nos mantém colados, o que nos mantém unidos. Né? Sem a linguagem, não é possível que eus se transformem em nós. É ela quem faz isso. Né? É ela quem faz isso. Por isso que defender cultura é tão importante. Sem cultura não há humanidade. Ok? Muito bem. Veja, meu filho caçula me perguntou recentemente, falou, pai, o que falta para o inglês ser a língua oficial do mundo todo? Né? Afinal de contas, com a globalização, etc., todo mundo fala inglês, o que falta? Falou assim, bom, em primeiro lugar, a pergunta que a gente tem que fazer é por que o inglês se transformou numa língua tão falada no mundo? Não foi um processo de sincretismo cultural, não foi um processo de absorção, não foi uma escolha mundial, vamos falar uma língua só. O inglês, como língua dominante no mundo globalizado, é fruto de um processo político, ligado a interesses econômicos específicos, portanto, uma violência. E, nesse sentido, há resistência. Há resistência. Se eu simplesmente abdicar da minha língua, eu abdico da minha própria essência cultural, da minha própria essência, portanto, enquanto ser. Se eu simplesmente absorver a língua do outro, eu abro mão da minha cultura pela cultura do outro. Tá? E isso é um dos instrumentos imperialistas mais poderosos.
tá? Um dos instrumentos imperialistas mais poderosos, com toda certeza. Tá? Basta a gente se perguntar por que a língua dominante da América Latina é o castelhano. Tá? Basta a gente se perguntar por que no Haiti fala-se francês ou na Jamaica fala inglês. Né? Então, veja, a ideia de uma linguagem universal, tá, não pode ser confundida com a ideia de uma língua imposta universalmente. Tá? A gente já tentou, você já deve ter ouvido falar do Esperanto, né? E que nunca deu certo, porque não é assim que funciona. A minha condição como ser no mundo globalizado, tá, ela não pode se chocar, ela não pode entrar em conflito com o meu ser na minha aldeia, o meu ser no meu lugar. Tá? Porque senão há um desmonte da minha identidade. Tá? Esse ser global e ser local, ele é um processo delicado de combinação. Ok? Eu não preciso abdicar da minha língua, da minha cultura, dos meus costumes, para aprender inglês ou qualquer outra língua e conversar com você. Certo? Então, veja, resistência cultural é resistência linguística. É resistência de costume, é resistência religiosa. Tá? Nesse sentido, então, aqui é muito comum o Enem cobrar a questão da cultura material e imaterial. Aquilo que a gente chama de cultura imaterial são os elementos, como está escrito aqui no Giddens, né, intangíveis. Aquilo que não tem uma materialidade própria. Né? Então, a língua é um exemplo. Ok? As festas, as tradições, tá? São outro exemplo. A religiosidade pode ser entendida como outro exemplo. E nós também temos, claro, a cultura material, que são os elementos tangíveis, aquilo que se concretizam. Né? Então, veja, a religião pode ser entendida como elemento intangível, mas uma imagem religiosa, né, um ídolo, é um elemento tangível, é um objeto, é um símbolo. Né? Uma viola caipira é um objeto, portanto é tangível, é material. Mas o saber fazer a viola caipira, saber tocar música caipira, aí é intangível. Ok? Aí está. Cuidado que o Enem cobra bastante isso. Né? A panela capixaba é um objeto, mas as paneleiras capixabas são mulheres que dominam a arte do saber fazer. Portanto, a panela material e o saber fazer a panela capixaba imaterial. Tá? Esse jogo é sempre muito presente nas provas do Enem. Outra coisa que acredito ser fundamental nessa análise é entender o papel da memória. Afinal de contas, a habilidade 1 não pede para a gente interpretar no tempo e no espaço, não pede para interpretar fontes documentais. Né? Ou seja, para a gente entender a cultura no presente, a gente precisa resgatar como ela foi tratada no passado. Né? E aí então entra a memória. A gente pode compreender a memória a partir de dois campos. Tá? Dois campos. Então, primeiro a chamada a memória comunicativa, que é a oral, é a informal, é quando eu te conto uma história, quando a gente relembra de algo que aconteceu, quando ali eu conto uma fábula, né? Reinterpreto. Então ela está ligada muito mais ao convívio direto, tá? Ao passado recente. E ela tem o seu valor, ela cria laços de comunhão. No entanto, ela não basta. Tá? Ela não basta. Por quê? Você conhece o ditado, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, a memória oral, comunicativa, informal, tá? Ela tem uma capacidade de perdurar muito pequena. Muito pequena. Né? Depois de algumas décadas, perde-se no meio do caminho uma série de questões, de detalhes e características importantes. Por quê? Porque elas são reinterpretadas. Tá? Portanto, a memória comunicativa por si só, ela não é capaz, tá, de sustentar, né, uma nação, de sustentar elementos culturais, os valores culturais, por muito tempo. Né? Por isso, faz-se necessária também a chamada memória cultural, olha lá, tá? Que são as heranças simbólicas. Beleza? Tá? Então, são as festas, os ritos, o calendário religioso, tá? Os monumentos, as obras de arte. Tá? Beleza?
Por quê? Porque a memória cultural, tá, ela adquire forma. Por isso que chama formal, formal de forma. Ela adquire uma forma, ela adquire uma certa concretude. E essa concretude absorve o símbolo. Eu olho para o objeto, eu olho para a festa, eu olho para a coisa, eu olho para o rito religioso, para a missa, para seja lá o que for, né, para a roda de candomblé, e ali eu enxergo o passado se reproduzindo na minha frente. Portanto, a capacidade de perduração, né, é bem maior. Tá? Então, quando a gente fala em memória, a gente tem que pensar que memória não é só a gente lembrando, deixa eu ver aqui na minha memória. Não é só isso. Tá? Beleza? A memória se manifesta socialmente, coletivamente, tá? Ela se manifesta de forma concreta. Ok? Bom, através da memória cultural. Aqui eu gostaria, tá, de mostrar dois exemplos importantes de como essa questão da memória, especialmente de memória cultural, é séria. Tá? Olha essa imagem. Nós estamos aqui, pessoal, na chamada Guerra da Bósnia, de 92 a 95. Tá? Foi a pior crise humanitária da Europa depois da Guerra Fria. Foi terrível, terrível. Quem já estudou a Guerra da Bósnia sabe do processo genocida horroroso que aconteceu ali. No ano passado, quem estava comigo no cursinho, no terceiro, deve se lembrar disso. Né? No processo de fragmentação da ex-Yugoslávia, a Bósnia muçulmana ficou encravada entre a Croácia católica e a Sérvia ortodoxa. Tá? Então, de um lado, os muçulmanos querendo a independência da Bósnia, do outro lado, ali, povos católicos croatas resistindo, do outro lado, a Sérvia ortodoxa impedindo a independência muçulmana bósnia. O resultado foi um processo de genocida inenarrável, inenarrável, tristíssimo, horroroso, inenarrável mesmo. Né? Agora, uma das primeiras obras, uma das primeiras construções a serem atacadas pelos sérvios foi a Biblioteca de Sarajevo, capital da Bósnia. Olha essa imagem. E aí eu te pergunto, por quê? Tá? Veja, tem um povo que quer se libertar de mim, que é a independência. Eu não quero que ele tenha independência. Eu não quero. Mas por que ele quer independência? Porque ele se vê diferente de mim. Porque a cultura dele é diferente. Então, quer dizer, veja, olha o raciocínio. Tá? Eu vou perder um território porque ali tem um povo que se identifica como outra cultura, outra religião. Então, se eu não quero perder esse território, quem é a minha inimiga? A cultura do outro. Então, o que eu vou fazer para impedir esse processo? Vou destruir a cultura do outro. Só que eu não consigo pegar a cultura, tá, e rasgar. Beleza? Para eu destruir uma cultura, eu preciso buscar, tá, caminhos para chegar até ela. E aí é que vem o simbólico. Então, o que eu vou fazer? Vou destruir a biblioteca da capital. Olha, uma biblioteca. Fonte do quê? Do saber, do conhecimento, onde estão as tradições. Tá? Eu vou matar símbolos e vou matar pessoas. Não é à toa que a gente teve um processo genocida horroroso. Eu preciso destruir a língua do outro, eu preciso destruir a cultura do outro, o comportamento do outro. Percebe? Tá? Olha então a força que os objetos simbólicos culturais têm. São instrumentos de resistência, porque são instrumentos de identidade. Tá? Se você se lembra de que você é, você não vai deixar qualquer um dizer quem você é. Certo? E aí, claro, pensando nisso, é impossível esquecer, tá, do final de 2018, do incêndio no Museu Histórico Nacional. Tá? Que é fruto de uma violência também, só que nesse caso uma violência mais cínica, né? Uma violência do descaso. Né? Uma violência de putz, nossa, verdade, tinha que ter manutenção, né? Percebe? Então, aqui a dor, a meu ver, ainda é maior. Por quê? Porque no exemplo anterior, é um povo tentando destruir a cultura do outro. Nesse exemplo, é o povo brasileiro abrindo mão da cultura de si mesmo. Né? Isso é bem doloroso. Ok? Não se trata apenas do que se perdeu no incêndio do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, do objeto que se perdeu pelo fogo. Trata-se do fogo em si, tá? Do que o fogo simboliza.
tá? Do que é que está se perdendo aqui. Beleza? Está se perdendo a identidade do que é ser brasileiro. Ainda que a gente precisa fazer uma análise crítica, a gente sabe da história, porque a família é real, e bibibi, bobobó. Mas é aquilo, fazer uma análise crítica do nosso passado, tá? Significa valorizar o que vale a pena valorizar nele. E identificar o que nós somos. É muito diferente de destruir o passado, de fingir que ele não existiu. Tudo bem? Bom, então, repito, me parece que essa base, que esse conceito de cultura, que esse debate, ele me ajuda bastante a dominar a habilidade 1. Né? Vamos ver se funcionou? Vou fazer algumas questões, tá? Recordando, olha lá. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Bora lá. Gostaria de começar com um exemplo recente, Enem 2019, tá? Muitos devem se lembrar desse exercício, tá? Olha lá, nuestra cultura não cabe em seus museus. Tá? Nossa cultura não cabe em seus museus. Aí a gente observa a imagem, né? Vamos lá, vamos destacar algumas coisas. Primeiro, né? Olha aqui a habilidade 1, meus queridos. Né? Identificando uma cultura, qual? A nossa. Nossa de quem? Né? Nossa de quem? Olha só, olha a imagem que está aqui. Né? Perceba que a gente tem um fenótipo, tá? De uma etnia indígena. Perfeito? Aí está. Então, esse povo indígena, ou esses povos, estão dizendo a nossa cultura não cabe nos seus museus. Sabe por que não cabe? Porque ela é grande demais para caber no seu museu. Esse museuzinho mequetrefe que você tem. Esse museuzinho porcaria. Tá? Fala, caramba, então quer dizer que esse é um protesto, né, Didané? Sim, é um documento de protesto. A gente não precisa identificar fontes documentais na habilidade 1? Muito bem, tá? Então, documento de protesto. Olha lá, tá? Nossa cultura não cabe nos seus museus. Olha aqui, o nosso e o seu. O nosso e o seu, tá? Ou seja, resistência. Resistência cultural aqui. Não é? Ok. Aí, o Enem vai mais longe. Ele fala para nós, ó, produzida no Chile no final da década de 70. Olha lá. Espaço e tempo. Geografia e história. Chile, década de 70, pessoal. Ditadura, Augusto Pinochet, nacionalismo. Né? Beleza? Então, os povos tradicionais como povos atrasados, como não cidadãos, como não seres humanos. Né? Percebe? Descaso com as culturas tradicionais. Então, um museu no Chile falou, o que é arte boa? A arte boa é essa, branca, europeia, e a arte indígena não pode servir aqui. Aí os indígenas reagem, falam, como assim? Se a minha arte não cabe no seu museu, porque o seu museu é pequeno demais, não porque a minha cultura é pequena demais. Tá? Beleza? Então perceba que nesse jogo de choque, nesse documento de protesto, no seu tempo e no seu espaço, tá? A gente identifica a competência. A competência que está acima da habilidade. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Os povos indígenas no Chile estão reivindicando o reconhecimento de sua identidade. Tudo bem? Bom, tendo isso em mente, tá? Olha lá, vamos ler o enunciado de novo. Produzida no Chile no final da década de 70, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus, decorrente da conflito entre culturas decorrente do quê? Por que teve conflito? Quem foi que começou a briga? Quem foi que provocou? Letra A, valorização do mercado. Não é uma questão mercadológica que está sendo discutida aqui. Em momento algum a questão fala de o que pode e não pode ser vendido. Definição dos critérios de criação de acervos. Ah, muito bem. Essa faz sentido. O museu ele tem um acervo. Então alguém, um curador, decidiu o que entra e o que não entra nesse acervo. E os povos tradicionais, evidentemente, protestaram. Por que a minha arte não entra? Percebe? Faz mais sentido. Né? Aí está. Letra B. Tá? C. Ampliação da rede de instituições de memória. Se a letra C fosse verdadeira, não existiria o conflito que está aqui. Deburocratização do acesso dos espaços expositivos. Não é dificultar o acesso à exposição, é dificultar o acesso
da obra para ser exposta, não das pessoas para irem ver. E fragmentação dos territórios das comunidades representadas. A letra E contém algo que é verdadeiro? Sim. Mas é disso que a questão está falando? É essa habilidade? Não. Beleza? Não é essa habilidade que está sendo cobrada aqui. Portanto, B de bola. Vamos para outro exemplo? Olha lá, 2010. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890, olha lá, tá? Documento, Brasil, Geografia, 1890, História. Dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena: prisão de 2 a 6 meses. Tá? Muito bem. Documento no tempo e espaço em relação a elementos culturais. Moçada, vamos destacar aqui alguns pontos? Olha lá. Tá? Código Penal Brasileiro, documento, 1990. Olha o termo que está sendo usado, capoeiragem. Por que não capoeira? Você sabe por quê, né? Normalmente, quando a gente usa o sufixo gen ou agem, tem caráter depreciativo. Vagabundagem, pilantragem, malandragem. Perceba? Então, só pelo termo usado, capoeiragem, você já vê qual é a visão ideológica por trás desse artigo 402. Capoeiragem é coisa de subgente, de subcultura, de vagabundo, de gente que não presta. Percebe? Só o fato de usar a palavra capoeiragem e não a palavra capoeira. E o que acontece se essa prática for feita? Prisão, que pode chegar a 6 meses. Olha isso. Tá? Ou seja, você não pode manifestar a sua cultura. Não pode manifestar. Ok? Aí está. Né? Está bem claro aqui o choque cultural, o choque ideológico presente nesse documento. Olha lá. Veja como a gente identifica a habilidade de um. Relaxa, eu não quero que vocês fiquem fazendo isso no meio do Enem. Isso vai tomar um tempo desnecessário. Quero que vocês façam isso aqui comigo, saquem. Porque a gente vai treinando. E isso vai se naturalizando. Pessoal, é habilidade. Não existe decorar habilidade. Habilidade é uma coisa que você desenvolve. Tá bem? Tá? Eu, como professor, acho legal destacar para vocês. Tá? Vocês, eu espero que, pum, deu estalo. Putz, pode crer. É isso que eu espero que aconteça. Tá bem? Bom, aí vem. O artigo do 1º Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal regulamento expressava... Cara, tem uma palavra aqui que eu acho fundamental. Naturaliza. Naturaliza. Veja, se a medida é excludente, ela é uma violência. E se ela é uma violência, ela é praticada. Ainda mais nesse caso em que está num artigo. Ela foi escrita, ela foi institucionalizada. Então não é natural de jeito nenhum. Mas é o que o artigo tenta fazer, naturalizar. Tá? Capoeiragem não pode. É coisa de gente errada. Porque uma pessoa de bem jamais faria isso. Percebe? Então ela tenta disfarçar um processo de exclusão, naturalizando o discurso. É normal. Deixa, eu não preciso fazer, eu nem queria. Né? Beleza? Então olha onde está a violência aqui. Então, nesse sentido, tal regulamento expressava. Tá? Letra A. Manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade urbana. Manutenção de parte da legislação do Império, que viagem, cara. Não é isso que é a questão. B. A defesa do retorno do cativeiro e da escravidão. Veja, implicitamente eu posso pensar isso. Mas, gente, a habilidade é analisar a fonte documental. O documento em momento nenhum cita isso. Então, cuidado, um erro muito comum do aluno, tá? É enxergar, isso no Enem, né? Enxergar além da questão. Calma, a habilidade é analisar a fonte documental. O documento em momento algum diz que tem que voltar à escravidão. Tá? Implicitamente está lá. Mas, tá?
Não enxergue o que não é explícito. Tá? Toma cuidado com isso. Existia um sentimento por parte de algumas pessoas em retomar a escravidão? Existia. Eu posso dizer explicitamente naquele texto que isso está lá? Não. Tá? Exigia-se obediência dos povos africanos não praticando capoeiragem. É uma violência? É, mas não é a mesma. Então, cuidado para não enxergar demais. C. O caráter disciplinador de uma sociedade industrializada. Industrializada em 1990, tá? Lembrem, a habilidade 1 a gente tem que identificar no tempo. O Brasil era uma sociedade industrializada em 1990? Acho que não, né? Café com leite, cara. Tá? Lembre-se, a proclamação da República, 1889. D. A criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado de escravidão. Aí sim, olha como letra D de dado corrige a B de bola. Ela criminaliza a prática cultural. Por quê? Porque é do ex-escravo. Para mim, quer dizer, para mim de não é, pelo amor de Deus, gente, né? Mas assim, eu tô incorporando quem escreveu a lei e quem defendeu, tá? Então, para mim, branco racista que escreveu essa lei, tá? A prática da capoeiragem não pode ser, por quê? Porque isso indica a obediência de um grupo de pessoas, aliás, a desobediência de um grupo de pessoas que para mim tem que ser obedientes sempre. Né? Então, a escravidão acabou com a Lei Áurea, mas o sentimento escravocrata sobre o africano continuou. Então, se agora ele não é escravo, ele tem que ser obediente, então não pode fazer capoeiragem. Percebe? Aí sim, a letra D me parece mais coerente. Né? E letra E, o poder do regime escravista. Não tem mais regime escravista. Acabou em 88, Lei Áurea. Tá? Agora, de fato, mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e segregada. Tá? Então perceba, é importante, numa questão como essa, fazer uma boa análise cronológica, temporal e histórica. Porque senão você vai pipocar na letra B de bola e vai pipocar na letra E de elefante. Tá bom? Muito bem. Vamos olhar mais uma competência? Tá? Escolhi para a aula de hoje, aliás, mais uma habilidade, perdão, mais uma habilidade. Vamos olhar mais uma habilidade. Escolhi a habilidade 4. Tá? Olha lá. Comparar, esse verbo no infinitivo é fundamental para nós. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes, ou seja, documentos, sobre determinado aspecto da cultura. Então tem lá uma cultura, tem um aspecto dela, não é ela toda. E aí eu vou ter fontes documentais que vão falar dela. Certo? Então você tem aqui um elemento cultural, aí tem diferentes fontes, pelo menos duas, que vão olhar para esse aspecto e vão interpretar e vão falar sobre isso. E aí você vai ter que comparar as duas. E aí, claro, tomar cuidado. Quando eu falo comparar, a maioria das pessoas já pensa em qual a diferença. Não. Tá? A comparação traz diferenças e semelhanças. Então você pode ter comparação por contraste ou comparação por afinidade. Tá? Toma cuidado com isso. Didoné, nessa questão os dois textos falam a mesma coisa. Sim, falam, é uma possibilidade. Tudo bem? Beleza? Então, ó, destacar aqui algumas coisas importantes. Comparar o quê? Pontos de vista, visões de mundo, opiniões a partir daquela fonte. Então, quando você pega um artigo de uma lei, tá, que a gente usou na habilidade 1, mas poderia usar para a habilidade 4 também, tá? Quando você pega uma lei, a lei não é um texto puro. Ela tem dentro de si ideologia, ela tem dentro de si visão de mundo, ponto de vista. Um quadro tem, né? Um monumento tem, uma música tem, beleza? Aí está, tá? Beleza. Então aí a gente pensa, pô, habilidade 4, comparar pontos de vista de um aspecto da cultura. Você sabe que a história das ciências humanas fez e faz isso há um bom tempo, né? Desde o final do século XIX para cá, pelo menos. E nas nossas aulas de sociologia, tá? Falando agora aqui mais para o terceiro ano de curso, mas a gente também viu isso no primeiro ano também. O pessoal do segundo ano deve se lembrar, tá? Quando a gente fala em comparar visões de cultura, dois conceitos se mostram fundamentais. Melhor do que isso, dois métodos.
tá? Duas estruturas do pensar cultura. Beleza? Acho que você lembra quais são, não? Ou não? Deixa eu refrescar sua memória. Tá? A primeira é etnocentrismo. Ok? Galera do terceiro e do cursinho, lembra quando eu mostrei essa imagem para vocês? Quando a gente falou de eugenia, né? Beleza? A afirmação de que todas as ciências, todas as práticas humanas, inclusive a religião, a política, deveriam guiar a humanidade para a purificação da raça superior. Tá? Isso é eugenia. É destruir o outro em nome da raça e da cultura superiores. Tá? O exemplo mais conhecido, mais óbvio, claro, é o nazismo alemão. Então lembre-se que nós somos herdeiros de uma série de elementos do século XIX que vão construir uma visão etnocêntrica. Tá? Lembre-se que o positivismo sempre fez a busca por leis gerais que regiam o universo. Tá? Todas as sociedades regidas pelas mesmas leis, então isso dificultou para a gente enxergar as diferenças. Tá? O modelo europeu foi tomado como referência. Ao mesmo tempo, a gente traz a teoria da evolução de Darwin, que é da biologia, tá? Para justificar desigualdade, para justificar dominação, tá? O chamado darwinismo social e sua violência. Veja, o organicismo, tá? Comparando uma sociedade a um organismo, certo? Em que cada órgão tem que ter a sua função específica e deve obedecer. Portanto, o organicismo como uma justificativa para a desigualdade. O organicismo está muito ligado também, apesar de ter vindo um pouco antes, mas ele dialoga muito com o darwinismo social, tá? Um discurso de, entre aspas, legitimação do domínio, porque eu não tenho culpa de ser superior e mais evoluído. Tá? Beleza? O racismo, que é um fenômeno antigo, mas que se reinventa no século XIX, tá? O racismo que vai ganhar sustentação pseudocientífica. Lembra que eu mostrei para vocês a antropometria? Medir o corpo humano para dizer se uma pessoa pertence a uma raça superior ou inferior, tá? Beleza? Não se esqueça que raça é na biologia subespécie, né? Então a ideia de que nós somos da mesma espécie, mas também não somos, né? As características do seu corpo mostram para mim que você é inferior, tá? Então a visão etnocêntrica, tá? Ela se sustentou por várias bases discursivas e legitimou o processo imperialista. Transformou a partir da África, a dominação na Ásia, a doutrina Monroe, tá? Numa interpretação empobrecida e ideologizada daquilo que se chama de lei do mais forte na biologia. Tá? Beleza? Portanto, quando a gente fala em etnocentrismo, a gente fala do quê? Da análise de outras culturas a partir da minha. Lembre-se, no etnocentrismo não existem culturas diferentes. O que existe são graus de evolução. Então existe uma cultura mais evoluída, que no caso a europeia, burguesa industrial, e aí as outras eu vou estudar a partir disso. O quão próximas ou quão separadas, o quão distantes estão de mim, em diferentes graus evolutivos. Isso é etnocentrismo. Portanto, o etnocentrismo não estuda o outro a partir do que ele é, mas a partir do que eu sou, me tomando como referência. Tá? Então aquele povo é um pouco mais evoluído porque ele parece um pouco mais a mim. Aquele não, aquele é bem atrasado porque ele é bem diferente de mim. Tá? Bem atrasado. Portanto, o etnocentrismo é uma postura racista, é uma postura discriminatória, né? Beleza? Portanto, uma pseudociência. E aqui, claro, né, essa é uma imagem que eu gosto bastante de usar em aulas, já usei em algumas delas, né? Criou-se uma postura absolutamente contraditória. Tá? Então, o etnocentrismo, ao mesmo tempo que vê, tá, a violência do outro como uma barbárie, justifica a minha violência sobre o outro. É o famoso um peso e duas medidas. Eu posso fazer porque eu sou de uma cultura superior. Percebe? Tá? Então, quando o outro promove uma reação violenta, é porque ele é atrasado, é porque ele é subespécie, é porque ele é bárbaro. Quando eu promovo uma violência, não, eu estou civilizando um lugar atrasado, eu estou levando a fé verdadeira, eu estou levando a razão, estou levando o positivismo, estou levando a indústria. Tá? Claro, não dá para engolir um discurso desse, muito menos hoje. Tá?
E então, nesse sentido, eu tenho o contraposto, que é a alteridade. Beleza? Lembrem-se, pessoal, olha só, a antropologia, tá, é uma ciência que nasce no final do século XIX para dar conta de uma demanda que a sociologia não estava dando, que era estudar povos, estudar sociedades que não faziam parte da realidade industrial burguesa, né? Que a sociologia que estava fazendo isso. Então a sociologia estudava as sociedades a partir da França, da Inglaterra, da Alemanha, e aí queria aplicar os mesmos conceitos para entender, tá, outros povos do planeta. Então a antropologia fala, isso não é possível. Né? Então ela já nasce tentando combater, ainda que isso não tenha sido de uma hora, né, assim rápida, mas já tentando combater essa ideia de que existe um modelo metodológico que explique tudo. Tá? Muito bem. Então, a partir disso, ela vai desenvolver outros métodos. Né? O funcionalismo antropológico, que não é o funcionalismo do Durkheim, é outro funcionalismo, vai dizer que a gente só pode entender uma cultura se a gente mergulhar nela. Tá? Eu preciso viver naquela cultura para entendê-la. Eu não posso olhar de fora, tem que ser de dentro. E nesse sentido eu vou perceber o seguinte: não se tratam de culturas superiores ou inferiores. Trata-se de entender que o que funciona para a minha cultura pode não funcionar para a sua. Não faz sentido para a sua o que pode fazer sentido na minha. Certo? Por isso que chama funcionalismo. E o estruturalismo, tão bem organizado por Lévi-Strauss, vai mostrar para a gente que, em essência, todas as sociedades têm as mesmas estruturas. O que muda é o arranjo. Praticamente toda a sociedade tem o tabu do incesto. Toda a sociedade tem, tá, o conceito de família, tem uma religiosidade. Então elas não são tão diferentes assim. O que muda é o papel dessas estruturas, o encaixe dessas estruturas para definir aquela cultura. Beleza? Então eu não posso falar em cultura mais ou menos evoluída que a minha. Por quê? Porque a sua cultura tem um encaixe das estruturas. A cultura do outro tem outro encaixe. O papel da família na sua cultura é diferente do papel da família de outra cultura. Só isso. Tá? Nesse sentido, então, a gente vai ter aqui no início do século XX o conceito de relativismo cultural. De que eu não posso julgar os princípios de uma cultura. Por quê? Porque para fazer isso eu tenho que partir dos princípios da minha cultura, que são diferentes. Quando eu digo que aquela cultura é errada, é porque eu aprendi na minha que isso é certo. Quando eu digo essa cultura está certa, eu estou comparando com a minha, porque na minha também é. Percebe? Tá? Isso é um erro. Isso é um erro. Tá? Beleza? Aquilo que diz para mim o que é tabu, o que é certo e errado, faz parte da minha cultura. E não necessariamente do outro. A ideia de relativismo cultural. Portanto, nesse sentido, o conceito de alteridade, tá, acaba sendo um desdobramento lógico. A alteridade é um movimento horizontal e não mais vertical. É horizontal. Tá? Eu procuro entender o outro a partir do que ele é e não do que eu quero que ele seja. E nesse processo, quando eu entender o outro a partir do que ele é, qual a importância daquilo que para mim parece absurdo, mas para ele não é absurdo, tá? Eu olho de volta para mim mesmo. É na cultura do outro que eu enxergo o que é bom na minha cultura e o que não é. Tá? É a partir do outro que eu faço uma releitura dos meus valores. Beleza? Encontrando diferenças, mas também semelhanças. Ok? Aí está. Né? Quando eu estudo outra religião, eu não abro mão da minha, mas eu reflito sobre a minha. Eu torno a minha mais sofisticada. Percebe? Isso é alteridade. Essa transformação do agente que estuda. Por quê? Porque ele vai considerar o objeto estudado como um objeto autônomo, que tem valor em si, e não um objeto atrasado em relação a mim. Tá bem? Bom, então, pessoal, se é para a gente comparar pontos de vista a respeito de aspectos da cultura, tá? A dica de conteúdo que eu queria deixar para vocês é essa.
etnocentrismo versus alteridade. Acho que é a estratégia mais sólida, mais poderosa para você desenvolver essa habilidade, tá? E mandar bem no Enem. Tudo bem? Aí está, né? De um lado, o etnocentrismo como ideológico, portanto, a ideia de opressão da cultura superior, e do outro lado, a alteridade como exercício da identidade. Reconhecer a identidade do outro, reconhecendo a sua própria. Ok? Maravilha. Bom, então vamos lá, tá? Vamos treinar, vamos exercitar isso. Olha lá, retomando, né, para a gente não esquecer, tá? Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Vamos dar uma lidinha? Tá? Vamos fazer uma análise aqui, olha lá. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Veja, em nenhuma outra época, hein? Olha o começo, tá? Aliás, desculpa, vou fazer uma interrupção. As questões não têm necessariamente uma habilidade só, tá? Você pode encontrar mais de uma habilidade, beleza? Então aqui eu estou fazendo um recorte da habilidade que eu identifiquei e que eu reconheço, mas pode ter mais de uma. Tá? Você pode aqui encontrar, por exemplo, a habilidade 1, em nenhuma outra época. Tá? Mas beleza, então vamos lá. Ó. Tá? Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias, e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Quem é que fala em desvio, né, pessoal? Não é o etnocentrismo? Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Olha qual é a verdadeira fonte da doença. Percebe? Muito bem, então você percebe que nesse texto você tem aqui a comparação de uma visão versus outra? Vamos destacar alguns tópicos aqui. Ó, em nenhuma outra época. Qual é o tema? O corpo magro versus o corpo gordo. Né? Qual é a fonte da doença? É a opressão. Né? Então, olha só. Ó, eu consigo aqui identificar comparações. Uma visão de um corpo versus a visão de outro corpo. Tá? Olha lá. Né? Beleza? Aqui de novo elemento comparativo. Então, no começo, a ideia, ser magro é ser saudável. Depois vem, não, ser gordo também é. Tá? E aqui, olha lá, sempre tem em mente que por trás da habilidade tem uma competência. Olha isso aqui. Tá? Quando a questão fala que a verdadeira fonte de doença é a opressão, o que está acontecendo? Tá? Está acontecendo a destruição de uma identidade. E destruir a identidade é destruir a nossa própria humanidade. Eu sou o que sou. E aí o mundo, ou uma parte do mundo, me diz que ser o que sou é ruim. Que a minha identidade tem que ser negada, tem que ser destruída. Percebe? Tá lá. A competência sempre vai estar lá por trás. Tá bom? Bem, nesse sentido, então, vamos lá. No texto, o tratamento predominante da mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Tá? O texto vai ter uma crítica ao tratamento predominante na mídia sobre o corpo. Aí vem a difusão das estéticas antigas. Qual antiga? O texto começa falando, nunca como no nosso tempo, ele traz uma atualidade do debate. B, exaltação das crendices populares. Sério? É um problema de crendice? Né? Não é um problema de ataque ideológico, não? C, propagação das conclusões científicas. Não. O texto usa argumento científico para derrubar a tese do corpo magro perfeito. D, reiteração dos discursos hegemônicos. Pessoal, isso é o que está no começo do texto e que é alvo da crítica. A crítica não faz isso. A crítica não reitera discurso hegemônico. A crítica combate esse discurso hegemônico.
Portanto, alternativa letra E. Contestação. É isso que a crítica faz. Beleza? Aí está. Tá? Certo? Toma cuidado para não confundir a crítica com o criticado. Então, por exemplo, se eu falo assim para você, ó, você tem que estudar mais. Tá? Você tem que estudar mais. Qual é a minha crítica? A minha crítica é, você está estudando pouco. Beleza? Aí está. Né? Então, se eu digo, ó, essa visão dominante do corpo magro está errada, qual é a minha crítica? Tá? Eu estou contestando o estereótipo. Beleza? Letra E de elefante. Olha aqui, tá? 2 textos. Né? A habilidade 4 não exige comparação. Tá? Muito bem. Vamos aqui destacar alguns termos. Ó. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis. Tá? Então, assim, o indígena é uma coisa só. Aqueles que moram no Brasil, os Brasis, tudo igual. Ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Percebe? Então, quando no século XVII eu chamava o indígena de brasileiro, eu não estava dizendo não porque ele é filho dessa terra. Não, porque ele é pobre. Tá? É porque ele é subgente. Esse brasileiro. Percebe? Era o status econômico e jurídico que definiu que era um brasileiro. E qual o status? Inferiorizado. Afinal de contas, no século XVII. Né? Beleza? Aí vem assim os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Por quê? É o conceito de ralé, né? que o Gessé Souza, o sociólogo, usa bastante na sua análise. Tá? Então é isso. É todo mundo igual, é todo mundo ralé. Por quê? Porque é não europeu, porque é não português. Tá? Texto 2. Índio é um conceito construído. Ó, isso aqui já tem uma provocação. Construído por quem? Olha lá, ó, no processo de conquista da América pelos europeus. Então, o indígena, desculpa, aquilo que a gente chama de índio, nunca se chamou índio. Por quê? Porque ele não existe. O que são culturas indígenas, centenas delas. Né? Não existe indígena, existe tupinambá. Não existe índio, existe caiapó, tucuna, tupiniquim, cadiuel. Tá? É isso que existe. Mas a Europa chegou e falou, não, é tudo índio. Percebe? Olha lá, ó, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto tupinambás e os astecas. O asteca no México e o tupinambá no Brasil é tudo índio. Então percebam, os 2 textos podem ser comparados por semelhança. Os 2 mostram a mesma coisa. Uma visão construída, etnocêntrica, preconceituosa, generalizadora dos povos originais da América. Olha lá. Comparação. Tá? Comparação. Olha lá. Ó. Construído, construído. Comparação por semelhança. Tá? Um conceito construído no texto 1, um conceito construído no texto 4. Bem, aí vem. Ao comparar os textos, olha lá a habilidade 4, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período analisado, são reveladoras da... Reveladoras do quê? A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Será que o debate aqui é sobre o território? Até porque não, até porque os europeus sempre falaram, o norte é mais frio, o Brasil, uma terra tropical, tudo que se planta dá. Não, havia uma leitura diferenciada do território. Não havia leitura diferenciada das culturas. Então não. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Não, não é isso. Vou chamar todos de índios porque todos têm a mesma mãe, todos tiveram a mesma... Não, eles chamam todos de índio porque não estão nem aí para as culturas, não porque buscam entender a ancestralidade comum. É por desrespeito e não por um resgate histórico desses povos. Letra C, olha lá, compreensão etnocêntrica acerca das populações e territórios conquistados. Perfeito.
D. Transposição direta das categorias originadas pelo imaginário medieval. No imaginário medieval existia a figura do índio, do Brasil, dos Brasis. Os textos falam, foram conceitos construídos aqui, pelos europeus, mas aqui, para entender o que eles acharam aqui. Entender não, né? Para menorizar, para diminuir o que eles encontraram aqui. E visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. A visão utópica é sobre o território. O Eldorado. Beleza? Fonte inesgotável de água, floresta maravilhosa. Não das pessoas. Não dos seres humanos que estavam aqui. Letra C. Olha lá. Uma última questão, tá, para a gente analisar. O Zizek é um famoso filósofo eslavo, né? Muito presente nos debates contemporâneos, falou muito, inclusive, sobre as questões políticas e econômicas ligadas ao novo coronavírus, né? E ele está aqui. Permitam-me alguns destaques. Olha lá. Menina americana pronta para deixar pai morrer no Afeganistão. Olha o que Zizek diz para nós. Quanto ao choque de civilizações, ou seja, ele vai criticar o conceito do Huntington, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Ela escreveu o quê? Embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer. Gente, 7 anos, a menina. Eu estou pronta para deixar meu pai morrer em nome do nosso país da liberdade. A sacrificá-lo por seu país. Olha lá. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Aí o Zizek nos provoca. Tá aí, ó. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Porque o Talibã é um grupo, né, terrorista. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação, não é verdade? Imagina uma menina dizendo, não, tá? Meu pai explodiu uma bomba no corpo em nome da liberdade do nosso povo contra o Deus pagão, contra o Ocidente pagão. Tá? A gente ia chamar isso de lavagem cerebral, né? O que fizeram com essa menina? Agora, quando uma menina vem e fala, não, meu pai pode morrer pelos Estados Unidos e pela liberdade e pela democracia, todo mundo bate palma e chora. Fala, que bonitinho, 7 anos, né? E já entendeu que o pai precisa morrer. Então, olha a provocação que ele faz. A comparação da habilidade 4, tá? O Zizek provocou em nós, certo? Vamos lá, então? A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural. Atenção para o enunciado. O que o enunciado quer? Ele quer que a situação imaginada pelo Zizek, que ele falou, vamos fazer exercício mental, ela deixa explícita um desafio para nós. Qual o desafio? Ele convida a gente a fazer o quê? A comparar, mas comparar de que maneira? A comparar olhando o outro pelo que ele é, de maneira horizontal. Se você acha que isso é certo na sua cultura, tá? Imagine então olhando para outra, você continua achando certo? Percebe? Sem julgar a outra cultura. Ele critica o pré-julgamento que a gente faz. Então ele está convidando a gente a fazer o quê? Alteridade. Beleza? Aí está. Tá? Atenção para o enunciado. Qual é o desafio que o Zizek nos propõe? Desafio cultural, não se esqueça. Tá bom? Aí está. Né? Queridos, dicas finais. Tá? Mais alguma coisinha para a gente levar aqui para o resto do nosso curso. Conceito é importante, sim. Tá? Conteúdo é importante. Mas você não deve tomá-lo como a coisa mais importante. Até porque, repito, dele você já está cuidando nas aulas regulares. Mas tem que ter. Perceba, tá? Em uma competência, várias habilidades se misturam, se mesclam. Às vezes me parece a habilidade 1, às vezes aparece a 4, às vezes aparece 3. Né? A competência sempre está lá atrás. Tá? Muito bem. Que mais? Habilidade, cara, é no exercício. Como é que se aprende a fazer? Estuda e faz, estuda e faz. Aprende com o erro. Lembre-se, resiliência não é teimosia.
Resiliência é analisar o erro, ver o que deu errado e tentar de novo, mas a partir de estratégias diferentes. Legal? Muito bem. Acabei de mostrar para vocês, pessoal, enunciado é tudo numa questão. Tá? Tem vestibular mais tradicional, né, que você vai lá, lê 2 linhas, aplica a fórmula e papum. Aqui não. O comando da questão é importante. Tá? Para o Enem, mais importante que você saber a matéria é saber o que ele quer de você. Tá? Cuidado com isso sempre. Cuidado com o verbo. Né? Cuidado com o comando. Que mais? Encare toda a questão como um problema novo. Tá? Cuidado com isso que eu falei. A pessoa lê 2 linhas, já sabe que fórmula vai aplicar, já sabe que conceito vai aplicar. Não. Toda a questão é um problema novo. Fez uma questão, fecha o olho, respira, conta até 3 e começa de novo. Tá? Agora é outro problema que apareceu na sua vida, encare sempre como um problema novo. Mesmo que você conheça o conteúdo, mesmo que seja uma questão semelhante à do ano passado, não importa. Às vezes é num detalhe do comando que a questão te pega. Tá bem? E, claro, nós já falamos disso. Relaxa, o papel de expor as habilidades é nosso, de nós professores. Tá? A gente indica caminhos e você treina e desenvolve. E aí você vai ver que elas vão explodir, vão aparecer na sua frente. Tá bem? Queridos, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa oficina Enem. Grande abraço. Tchau, tchau.